Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 12 de julho, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1. No Evangelho de hoje, Jesus começa falando: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Jesus usa palavras fortes ali, que é preciso então termos sempre a boa compreensão para não interpretar de forma errada. E aí o Senhor mostrando para nós que é preciso sempre amá-lo de todo o coração. E como ele diz, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Por quê? Porque ele mostra que, com a mensagem que ele vem trazer como Filho de Deus, terão aqueles que vão aceitar e terão aqueles que podem não aceitar. E por isso que ele diz que vai separar, nesse sentido, o filho do pai, por exemplo, porque pode o filho compreender e o pai não, ou vice-versa. Enfim, fica um de um lado e outro de outro. E aí Jesus mostrando então, falando que quem não ama ele e ama às vezes ali seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está condenando, não está falando ali que não pode existir o amor fraterno entre o ser humano. Deve existir sim, para as coisas caminhar bem, mas lembrar que primeiramente devemos amar a Ele. Por isso lembramos o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente devemos amar a Deus ali com a pessoa de Jesus, para que depois possamos amar quem está ali junto conosco, pai, mãe, os irmãos, amar o próximo. Mas não podemos, às vezes, somente compartilhar, viver o amor humano e acabar esquecendo de amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, em toda a nossa vida. E por isso que as palavras de Jesus então são fortes, porque ele mostra que é preciso haver então sempre o cuidado para não estar fazendo com que, às vezes, a maneira de viver esteja fazendo com que as coisas de Deus fiquem em segundo plano, ou terceiro plano, ou até esquecida, porque é dado mais valor ali naquilo que é visto no dia a dia e acabando então esquecendo as coisas de Deus. E aí que Jesus mostra com as suas palavras no Evangelho que é preciso sempre viver então firme e perseverante. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E quem pensa em conservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder ela por causa de mim, esse vai salvar a sua vida. O que significa? Conservar a vida é quando a pessoa ela vive a vida somente do mundo e quer viver pensando somente nos bens materiais, esquece de amar a Deus e não faz a vontade do Senhor, acaba então conservando tanto a vida que no final de tudo vai perder, porque não merecerá o reino dos céus. Mas quem perder a sua vida por causa dele, que significa trabalhar em prol ali das coisas de Deus, ser pessoa boa, fazer com que a pessoa possa contribuir com o bom ensinamento, colaborando e ajudando para o mundo caminhar bem e mostrando aonde está desapegado de si e apegado às coisas de Deus, e mostra carinho e zelo para com as coisas de Deus, para com o próximo, aí sim
está mostrando a Deus que não está sendo ali pessoa egoísta, pensando somente em si, mas sabe partilhar, sabe viver bem e sabe amar a Deus por meio dos bons gestos que vai fazendo, para assim poder então ir vivendo no dia a dia e saber que assim é que está conservando a vida e ali diante de Deus, aonde vai então viver depois a vida plena no reino dos céus, porque está fazendo a vontade de Deus. E aí o Senhor falando isso para os discípulos, para que eles saiam anunciar para todos os lugares, conforme aprende com o Mestre, para que todo o povo então aprendam, e feliz de quem ouve e coloca em prática o ensinamento que aprendem com o Senhor, com seus discípulos. E aí Jesus dá também a palavra para os discípulos, falando que todos aqueles que receberem vocês estão recebendo a mim e aquele que me enviou. Então vocês, discípulos, diz Jesus, não são um homem qualquer, mas estarão sendo enviados por mim e estarão representando eu e o Pai que me enviou aí. Então, pela pessoa de vocês, o povo aprenderá e terão então como a grande certeza de que é o próprio Filho de Deus, é o Pai que está aí conversando, visitando, ensinando para o seu povo. E aí quem reconhecer em vós aí que são os enviados do Pai e estiverem sempre fazendo a sua parte também, como Jesus dá o exemplo, quem der para vós um copo de água fresca, ajudar, e não só para vós, mas para qualquer um que precisa, a pessoa sabe compartilhar, sabe ajudar, sempre estendendo a mão, não ficará sem a sua recompensa. Então Jesus garante que quando a pessoa é generosa, sabe compartilhar, ajudar o próximo e não pensa somente em si, Deus vai sempre vendo tudo isso e ajudará para que a recompensa venha para a pessoa por mostrar generosidade, gratuidade, amor ali nesta maneira de viver, de ser para com o bem do próximo. E aí Jesus mostra tudo isso para eles, os discípulos, e para nós, para que possamos então compreender bem a mensagem que o Senhor tem para nós. Por isso é muito importante, cada momento que vamos nos aproximar da palavra de Deus, nem sempre na primeira leitura que fazemos, às vezes já tiramos a mensagem que o Senhor tem para nós. É importante que seja lido, relido novamente, refletido, rezado, para tirar a conclusão certa. E como hoje o Evangelho, como falei, Jesus usa palavras fortes, é importante que sempre saibamos então interpretar a palavra de Deus, para não interpretar de maneira errada, para saber para nós e assim também catequizar e ensinar para os outros. Que assim a palavra de Deus, o Senhor nos conceda sempre sabedoria para que possamos saber interpretá-la e colocar em prática o seu ensinamento, para que assim possamos corresponder com o seu agrado, fazer a sua vontade, para sermos merecedores de todas as graças e bênçãos que Deus tem para nós no nosso dia a dia, e merecedores maiores ainda no reino dos céus, quando o Senhor nos chamar, por ter visto que nós sempre amemos Ele em primeiro lugar, fizemos a sua vontade e sempre deixemos o bom testemunho e exemplo daquilo que fomos e fizemos durante o tempo que aqui vivemos. Que assim o Senhor nos dê bom discernimento e sabedoria sempre para interpretar e tirar a conclusão certa da sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Fiquem todos com Deus.